Olá! Hoje nós vamos começar o estudo do livro de Eclesiastes. O título deste livro no Antigo Testamento hebraico é Coelet, Qohelet, que significa literalmente aquele que reúne uma congregação e se dirige a ela. A palavra correspondente na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o idioma grego, é Eclesiastes. Eclesiastes, de que deriva o título Eclesiastes. Isso significa que a obra é um conjunto de ensinamentos proferidos por um orador público famoso e conhecido. De modo geral, acredita-se que o autor é Salomão, embora o seu nome não apareça no livro, como acontece no livro de Provérbios e em Cantares. No entanto, várias passagens sugerem que ele é o autor, pois o autor se identifica como filho de Davi, que foi rei em Jerusalém. Ele se refere a si mesmo como pessoa com mais sabedoria do que qualquer outra que tenha governado o povo de Deus e como o autor de muitos provérbios. O livro ainda fala do seu reinado, que foi conhecido pela riqueza, prosperidade e magnificência. Todos esses elementos se encaixam na descrição bíblica do rei Salomão. Além disso, sabemos que Salomão, de vez em quando, reunia grupos de israelitas e se dirigia a eles. Então, a tradição judaica atribui o livro a Salomão. Por outro lado, o fato de o seu nome não estar registrado explicitamente no livro de Eclesiastes, como nos outros dois livros, pode sugerir que alguma outra pessoa esteve envolvida na compilação do livro. É melhor supor que o livro foi escrito por Salomão, mas talvez tenha sido arranjado e compilado em sua forma atual por outra pessoa em uma ocasião posterior, semelhante ao modo como algumas partes do livro de Provérbios foram coletadas e organizadas. De acordo com a tradução dos judeus, Salomão escreveu Cantares durante os seus anos de juventude, Provérbios em seus anos intermediários e Eclesiastes durante os últimos anos de sua vida. Nessa época, o declínio espiritual de Salomão, a sua idolatria e a sua vida de satisfação dos próprios desejos deixaram-no desiludido com a vida. Ele havia descoberto definitivamente que o prazer e o materialismo eram incapazes de trazer felicidade. Eclesiastes registra suas reflexões pessimistas sobre a inutilidade, a falta de propósito e o vazio da vida longe de Deus e da sua palavra. Salomão estivera no ápice da riqueza, do poder, da honra, da fama e dos prazeres carnais, tudo em excesso. No entanto, essas coisas o deixaram vazio e insatisfeito no final. Vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. O seu principal objetivo ao escrever Eclesiastes pode ter sido expressar arrependimento e apresentar a outros uma narrativa de primeira mão de algumas lições difíceis antes de morrer. Os seus ensinamentos podem ter sido destinados particularmente aos jovens, com a esperança de que eles não cometessem os mesmos erros que ele havia cometido. Salomão enfatiza repetidas vezes a total futilidade, inutilidade e falta de propósito de basear os valores da vida em bens terrenos e na ambição pessoal. Embora os jovens devam aproveitar a sua mocidade, é mais importante estar comprometido com Deus, honrá-lo, guardar os seus mandamentos e cumprir os seus propósitos. Este é o único caminho para o verdadeiro significado, verdadeira alegria e gratificação na vida. De alguma maneira, Eclesiastes parece fragmentos de um diário pessoal de um filósofo durante alguns anos decepcionantes da vida. Ele começa com o seu tema fundamental de que toda vida é sem sentido. A primeira seção importante do livro é estritamente autobiográfica, pois descreve os ápices da sua vida intensamente egocêntrica, plena de riqueza, prazer e sucesso terrenos. Tentar encontrar felicidade por meio de tais coisas somente levou à insatisfação e vazio. A maior parte do livro contém uma série de pensamentos aleatórios que enfatizam a falta de sentido e a confusão de uma vida que não se centra em Deus. A vida debaixo do sol é a vida vista pelos olhos dos que não seguem a Deus. É uma vida caracterizada por injustiça, desigualdade, incerteza, mudança imprevisível e soberba tola. Salomão só pode encontrar o sentido na vida quando olha acima do sol, para Deus. A busca do prazer é superficial, irresponsável e insensata. A mocidade é breve demais e a vida passa muito depressa para ser desperdiçada em buscas e esforços tolos. A imprevisibilidade da vida e a certeza da morte fazem com que Salomão seja cético até mesmo sobre os caminhos e os propósitos de Deus. O livro termina com uma instrução aos jovens para que se lembrem de Deus na mocidade, para que não envelheçam com arrependimentos amargos e tenham de prestar contas a Deus por uma vida desperdiçada. A maioria dos estudiosos judeus e cristãos tem entendido que Eclesiastes é dirigido ao povo de Deus, não aos que desconhecem a Deus ou se rebelam contra ele. Inclusive, o livro de Eclesiastes devia ser lido durante a festa dos tabernáculos. Então, agora nós vamos estudar os capítulos 1 a 3 do livro de Eclesiastes. Versículo 1 do capítulo 1.
O pregador, título usado para alguém que reúne a assembleia com o objetivo de passar instruções. Versículo 2. Evel, Hevel. A palavra hebraica para vaidade significa basicamente vapor ou respiração. Ela não significa necessariamente que algo não tenha nenhum valor, mas sugere que, no máximo, seu valor é passageiro. Por isso, a questão do vapor ou respiração. No contexto de Eclesiastes, significa que coisas feitas debaixo do sol têm apenas importância temporária e, por conseguinte, comparadas à eternidade, não possuem valor real. Versículos 3 a 7. A expressão debaixo do sol significa aqui na terra. Ela fala da natureza temporal e temporária da humanidade. O sol, o vento e as águas estão em constante movimento, mas nunca executam alguma coisa. É simplesmente um ciclo constante de ir e vir. Da mesma forma, cada geração vem e vai, mas não alteram o mundo de algum modo fundamental. Pior ainda, cada geração humana morre, diferentemente do sol, do vento e das águas. Versículo 8. Todas as coisas são canseiras se refere à nossa incapacidade de encontrar sentido ou satisfação na criação. Ninguém as pode exprimir em face de todo o movimento incessante do sol, do vento e das águas. Ou seja, o mundo não pode ser adequadamente explicado nem de algum modo afetado pelas palavras humanas. Permanecemos calados diante dele. Semelhantemente, também não vemos nem ouvimos nada que satisfaça plenamente. Versículos 9 e 10. Não há nada de novo debaixo do sol significa que não há nada que mude as realidades fundamentais da condição humana. Essa declaração não nega que haja inovações tecnológicas, nem novas obras de arte, literatura e arquitetura, mas todas essas coisas são novas variações de algo que já existia e não libertam a humanidade do cativeiro da morte. O novo que realmente muda a vida só pode vir de Deus. Versículo 11. Este versículo afirma que as pessoas se vão e toda fama e glória que conseguem em vida não tem importância duradoura. Versículo 13. De um modo, a busca pela sabedoria é considerada nobre, algo que traz realização, mas aqui é chamada de enfadonha ocupação, significando que é apenas um trabalho árduo. Versículo 14. Um dos aspectos da vaidade na vida é seu caráter fugaz, como o vento. Muito do que se deseja na vida não se pode segurar com a mão. Versículo 15. Este versículo é um provérbio. Aquilo que é torto não pode ser endireitado se refere a um problema que não pode ser resolvido. O que falta não pode ser contado se refere ao trabalho com informação insuficiente. O problema de se entender a vida está fora do alcance de meros seres humanos. Versículo 17. Quando Salomão se apoiou mais na pesquisa empírica do que na revelação divina para compreender a vida, descobriu que essa foi uma experiência vazia. Versículo 18. A sabedoria é uma faca de dois gumes. Obter sabedoria e entendimento significa obter uma visão mais clara das tragédias da vida em um mundo marcado pelo pecado. Agora, nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 e 2 do capítulo 2. A investigação ou prova era crucial para Salomão, mas a prova não era científica. Antes, era um experimento prático com o intuito de verificar o que funcionava. Ele estava interessado em saber qual era o resultado de cada ato. Percebeu que uma perspectiva alegre e despreocupada da vida é tola, tendo em vista as trágicas realidades de um mundo decaído. Versículo 3. O pregador não se entregou tão excessivamente ao vinho a ponto de perder sua habilidade de raciocinar com discernimento genuíno. Salomão nunca perdeu o autocontrole nem se tornou um viciado. Todavia, até mesmo os prazeres buscados com moderação não trouxeram alegria. Versículos 4 a 8. O pregador era rico em todos os sentidos. Isso incluía casas palacianas, a beleza natural de vinhas e hortas e jardins, uma comida abundante e variada vinda de seus rebanhos e propriedades, riquezas na forma de animais e metais preciosos, e façanhas de engenharia como tanques e aquedutos. Ele estava livre do trabalho duro e era servido por um exército de servos. Ele era entretido por cantores e seus desejos sexuais eram satisfeitos pelas delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Versículo 9. Se Salomão tivesse perdido todo o autocontrole e se tornado um viciado, então seria evidente o fato de que sua riqueza e luxo não o faziam feliz. No entanto, ele controlou bem a prosperidade e não caiu em libertinagem. Não são apenas a imoderação e a devassidão que levam à ruína, mas mesmo a autoindulgência com moderação não satisfaz. Versículo 10. A busca do pregador pela felicidade através da riqueza fracassou, mas não por falta de tentativas. Nenhum prazer ele negou aos seus olhos. Versículo 11. Não apenas Salomão constatou que seus tesouros e realizações não lhe davam satisfação, como também compreendeu que nada seria duradouro. Hoje, praticamente, nada resta de todas as realizações arquitetônicas de Salomão. Estavam todas destinadas a desaparecer. Versículo 12.
O pregador, como rei, superou todos os demais e, portanto, qualquer sucessor do rei somente conseguiria, na melhor das hipóteses, copiar aquilo que outros já fizeram. Depois de concluir que até mesmo seu próprio reinado era vaidade, o pregador passa a examinar novamente a sabedoria, além da tolice e da falta de juízo. Versículos 13 a 16. O pregador não nega que a sabedoria é uma boa coisa. O que tem falta de juízo cairá em todo tipo de problema por causa de suas decisões medíocres. Isso se refere ao tipo de sabedoria prática e de loucura que Provérbios descreve. O tolo pode ser preguiçoso e briguento, pode não saber administrar bem o dinheiro e cair em promiscuidade. Todas essas coisas levam à ruína. Por outro lado, a sabedoria nada pode fazer para salvar uma pessoa da morte, a maior de todas as calamidades. Um indivíduo pode ser prudente e o outro tolo, mas os dois morrem. O sábio nem mesmo pode contar com um legado mais duradouro do que o tolo. Versículo 17. O pregador perdeu o gosto pela vida no sentido de perceber que ela é decepcionante em alguns aspectos-chave. Para ele, a vida perdeu muito da sua doçura. Versículos 18 a 23. Estes versículos enfocam o absurdo de se dedicar a vida à aquisição de riquezas apenas para deixar tudo isso para uma outra pessoa. Alguém pode trabalhar de forma árdua e incessante por riquezas, de modo que todos os seus dias são dores, mas deve perder tudo para alguém que não teve nenhuma de suas habilidades e que não trabalhou por isso. Versículos 24 a 26. Eclesiastes está preocupado em como a morte anula todas as realizações do homem. O livro enfatiza que nossos dias debaixo do sol são limitados e que, portanto, é trágico gastar nossos dias em trabalho excessivo e dor. Obviamente, há muitas outras coisas para uma vida boa do que apenas comer, beber e desfrutar do próprio trabalho. E Eclesiastes não sugere que nos entreguemos à busca pelo prazer ou a nossas carreiras, mas devemos reconhecer que a vida é curta e não necessitamos deixar de lado seus prazeres básicos. Eles também são presentes de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 8 do capítulo 3. Somos mortais, destinados a perecer, e nossa obra perecerá conosco. Nenhuma obra humana é eterna, e nossas atividades, quer edificando ou destruindo, devem variar conforme a situação o exigir. Nós, naturalmente, preferimos permanecer no lado positivo da lista, rir em vez de chorar, amar em lugar de odiar e ter paz em vez de guerra. Mas já que vivemos num mundo de mudança, conflito e morte, devemos aceitar o fato de que não podemos ter uma felicidade imutável. Devemos aceitar o fato fundamental da mortalidade. Somos criaturas que vivem no tempo. Devemos responder adequadamente às estações da vida à medida que elas chegam. Versículos 9 e 10. As buscas terrenas são inúteis quando consideradas como o bem supremo da vida, o que jamais foi planejado por Deus. Versículo 11. O fato de que Deus pôs a eternidade no coração dos homens nos diz que, embora sejamos criaturas do tempo, não somos como os animais, que são única e exclusivamente criaturas do tempo. Deus nos fez híbridos, por assim dizer, uma vez que somos temporais, mas temos um anelo, um anseio interior pela eternidade. Nunca podemos estar totalmente em paz nesta vida, porque, embora sejamos mortais, ansiamos pela imortalidade. Versículos 12 a 14. O fato de sermos criaturas do tempo é outro motivo para aproveitar os dias que temos. Entregar-nos à lamentação excessiva e ao trabalho árduo é tão errado quanto ceder ao riso e à dança excessivos. Versículos 16 e 17. Um dos absurdos da vida é que nas cortes legais, onde deve haver justiça, geralmente há corrupção, opressão e perversão da justiça. Mesmo assim, podemos ser confortados pelo fato de que Deus designou um dia final para julgar o mundo. No final, a justiça será feita. Versículos 18 a 22. De acordo com a Bíblia, a morte é um inimigo, não é um simples portal para um novo patamar de existência. O povo de Deus só experimentará a vida eterna porque é conhecido por Deus e será ressuscitado pelo seu poder. Nossa esperança se baseia inteiramente na ressurreição de Cristo. O pregador de Eclesiastes queria que as pessoas levassem a morte a sério para que pudessem utilizar bem o tempo que tinham debaixo do sol. Isso não nega o fato de que Deus pode nos ressuscitar dos mortos. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 de Eclesiastes.